Olá a todos, nós estamos de volta aqui com o nosso Café com Educação. Estamos falando diretamente do 22º Congresso da ABED, aqui em Águas de Lindóia. E para participar conosco desse nosso formato Café com Educação, nós trouxemos aqui o professor João Matar, diretor da ABED e professor de importantes instituições de ensino no país. Seja muito bem-vindo, professor, como vai? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigado aí pela disponibilidade da entrevista. No café, né? Disponibilidade no café. No café. E o Café com Educação, como todos sabem, nós já temos participado disso e temos falado bastante. A importância desse café é que neste intervalo, curto intervalo, onde nós paramos para tomar um café, os assuntos que nós poderíamos estar discutindo aqui, futebol, outras coisas mais amenas, nós vamos refletir sobre educação, porque a gente acredita que é a educação que transforma esse país, certo? Ótimo. Então vamos falar um pouquinho, professor, sobre as questões pelas quais o senhor vem desenvolvendo aí ao longo do tempo e vem se tornando uma referência nesse mercado nosso. Eu vou lhe fazer 3 perguntas, tá? E a gente vai conduzir dessa maneira. A primeira diz respeito à estratégia de gamificação em educação à distância. Que competências os professores e tutores precisam desenvolver para executarem estratégias de gamificação na educação à distância? Tá. Em primeiro lugar, é importante definir brevemente o conceito de gamificação, porque existe muita confusão. Muita gente acha que eu usar um game significa que eu estou gamificando alguma coisa. Não é essa a ideia. Gamificação, o conceito significa que você vai utilizar elementos de design de games, estratégias de design de games, em ambientes que não são de games. Então, o que a gente chama de Game-Based Learning, que é aprendizagem baseada em games, implica a utilização de games. Agora, a gamificação, eu posso não utilizar game nenhum, eu posso tornar uma aula, por exemplo, mais interativa, trabalhar com a questão de prêmios, de fases, de desafios, colaboração. E aí vou usar elementos que a gente usa no game para conseguir isso, nesse ambiente, como uma sala de aula, por exemplo, que não é um game, que não é um ambiente de game e também não estou utilizando um game na hora, né? Eu posso gamificar em educação à distância coisas muito interessantes. Quer dizer, eu posso gamificar fóruns de discussão. O fórum de discussão tradicionalmente em EAD, você tem lá uma pergunta, as pessoas vão respondendo. Então eu posso fazer uma brincadeira, inclusive num curso que eu ministrei, uns alunos acabaram fazendo isso. Eles pegaram e falaram assim, eu vou dar uma resposta, vou pedir para fulano de tal comentar. Só que ele tem X tempo. Eu vou indicar o tempo que ele tem. Então, o aluno recebia a mensagem e mandava um e-mail também. Então, acabou ficando um fórum meio diferente do tradicional, que foi gamificado sem utilizar nenhum game. O que os professores, então, tutores, precisam ter? Né? Precisam conhecer o conceito de gamificação, precisam conhecer cases de gamificação. É muito importante para qualquer tecnologia que vai ser utilizada, o professor conhecer colegas dele, do Brasil ou fora do Brasil, que estão utilizando aquela estratégia com sucesso e com insucesso, inclusive ver o que deu errado, para ele não repetir o que deu errado. Então, ele precisa conhecer o conceito geral, refletir, quer dizer, incorporar aquilo no seu projeto, no seu plano de ensino, no seu plano de aula, no seu projeto de curso, e principalmente ele tem que saber usar as ferramentas que ele quiser incorporar naquela atividade. Se é uma ferramenta de fórum que ele já domina, tudo bem. Se ele quer fazer uma coisa um pouco diferente, se ele não puser a mão na massa e dominar aquela ferramenta, normalmente as coisas dão errado. Perfeito. Nós estamos falando de uma coisa importante aqui, ainda dentro da primeira pergunta, e eu vou me apropriar dela para a gente discorrer sobre um outro tema. Pelo que o senhor falou, importante nessa questão da gamificação, talvez um resultado importante seja o engajamento. Você promover engajamento através desse processo. E a participação do professor e do tutor é fundamental nisso, porque ele vai mediar, de alguma maneira, essa situação do engajamento. E, nesse particular, quais são as competências específicas que o senhor entende que eles precisem desenvolver para que esse engajamento ocorra na prática? É muito importante porque a educação à distância em geral já tem competências, e aqui no Congresso nós tivemos a Patrícia Bear, por exemplo, falando sobre as competências necessárias para professores, tutores, mas quando a gente passa a falar da gamificação, existem competências específicas ligadas ao universo da aprendizagem baseada em games de gamificação, que são, que você está dizendo, quer dizer, como eu trabalhar na mediação de atividades interativas,
e diferentes da interação. Design de interação é uma coisa que eu venho estudando bastante. Então, você planejar os tipos de interação que você vai ter e os resultados que você espera com cada uma delas, tá? É uma competência que não é naturalmente... Perfeito, tem que ser aprendida. Tem que ser aprendida, tem que ser praticada. E outra coisa, quer dizer, o game trabalha com parece uma dicotomia entre colaboração e competição. Como eu fazer a mediação provocando competição, mas ao mesmo tempo mantendo um clima de colaboração, às vezes em grupos, trabalhando em grupos, né? Todos eles exigem um planejamento. E aí essas competências ligadas à mediação, inclusive a parte lúdica do game, né? Quer dizer, como todas as teorias que trabalham com a ideia de tornar a aprendizagem um pouco mais lúdica, também não tem que ser aprendidas. Também não é uma coisa que, vou fazer uma brincadeirinha qualquer, não. Tem que ser planejadas. Então, competências de planejamento das atividades gamificadas são essenciais. Aí nós temos já uma literatura muito bonita que pode servir de orientação para isso, que não é a literatura tradicional de AD. Isso é importante dizer, não adianta vou pegar o livro de educação e dizer assim, não, isso é uma tendência nova, e aí nós temos uma literatura separada, umas práticas diferentes que vão além das competências normais que a gente precisa de um tutor, do tutor e no professor. Isso. Perfeito. Agradecemos aí a participação de todos e pedimos que curta, compartilhe e comente nas redes sociais. Até a próxima.